Olá, eu sou Guilherme Palermo dos Santos, consultor da CPA na área de Contabilidade, Tributos Federais e Direito Societário. O nosso assunto de hoje é criptoativos, né? Com o passar dos anos, a gente vai evoluindo, né? E é o que muito se utiliza hoje, se fala muito, é sobre os criptoativos, né? Que a gente começou lá com o Bitcoin, né? Como uma criptomoeda, uma moeda digital, e hoje está evoluindo para outros criptoativos além das criptomoedas, né? Então, a gente tem uma definição de criptoativos na Instrução Normativa da Receita Federal 1888 do ano de 2019. 1888 do ano de 2019, no artigo 5º, inciso 1. Ela fala que criptoativo é a representação digital de valor denominado em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologia de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda em curso legal, né? Então, para resumir essa definição da IN, basicamente a gente tem uma representação de valor. Por quê? Porque diferente de R$1, por exemplo, você tem lá a moeda de R$1, né? Então você tem algo material que você pode pegar e transacionar, né? Já quando a gente fala de Bitcoin, né, a gente não tem um Bitcoin fisicamente falando, né? Então o que a gente tem, na verdade, é uma contabilidade notarial que fala, olha, você é titular de um Bitcoin, né? E esse Bitcoin está lá registrado em uma determinada blockchain. Isso que a gente tem hoje relacionado a criptoativos, né? Então é muito interessante que a gente não tem de fato o físico, a gente tem o registro daquilo, né? Então o Bitcoin surgiu, foi a primeira onda, né? Quando a gente entrou nesse universo de criptoativos, e hoje a gente tem outras altcoins que são alternativas aos bitcoins. Tem a moeda Sushi, tem a moeda Ether, tem diversas outras moedas que foram surgindo aí ao longo do tempo. Só que a gente não tem de fato uma regulação com relação a esses criptoativos, né? Então a gente viu que é uma representação digital de um valor, de um determinado valor, e aí que se pode ser convertido para a moeda local. Então hoje a gente já tem a conversão do Bitcoin para o real, o Bitcoin para o dólar, né? Então tem moedas que você pode comprar diretamente em real, outras você precisa comprar o dólar para poder converter isso nessa determinada criptomoeda, né? Só que a gente não para por aí, não para apenas nas criptomoedas. Hoje tem as NFTs, né, que são tokens não fungíveis, né, hoje é utilizado muito no meio das artes, né? Então, antigamente, né, ou não tão antigamente ainda, né, é um mercado, né, de arte que você tem lá de repente um quadro, né, um vaso, e que aquilo as pessoas enxergam um valor, né, enxergam um valor diferenciado naquele item de arte, naquele determinado quadro, né, e comercializam. Hoje isso foi transportado para dentro também desse universo de criptoativos. Então o que acontece? Hoje você tem ali representações gráficas, né, imagens, artes digitais que são também negociadas, né? E aí a gente tem que frisar que a gente não está negociando de fato aquela arte. Por quê? Porque eu posso lá tirar um print lá e compartilhar, né? Então não é efetivamente a arte que a gente está negociando, é aquele certificado que garante que aquela arte é minha. Então o que a gente negocia, na verdade, é o certificado, é esse token, né? A NFT. Então isso gera também impactos para a gente do ponto de vista tributário, né? Então, muito embora não seja um mercado regulado ainda, né? A gente hoje já tem na pessoa física a obrigatoriedade de declarar esses criptoativos na declaração da pessoa física, com registros específicos lá, seja para criptomoedas ou para outros criptoativos, né?
E aí, quando a gente está negociando criptomoedas ou negociando NFTs, né, o que a gente tem? A gente tem a figura do ganho de capital. Então, eu tenho que comparar o meu valor de venda com o meu valor de compra, né? E esse ganho de capital que eu estou identificando ali, ele está sujeito à tributação. E onde que eu apuro isso? Eu apuro isso lá no GCAP, né? Então, eu tenho que fazer a apuração do GCAP para verificar o ganho que eu tive e calcular o imposto de renda sobre esse ganho. Lembrando que a gente tem aí uma isenção para bens de pequeno valor, que até R$35 mil, né? Então, se eu negociar até R$35 mil no mês, aquele ganho que eu tenho, que eu tiver, na verdade, ele vai ser isento do imposto de renda. É um mercado muito novo, a gente não tem ainda uma regulamentação. Na verdade, o que a gente tem hoje são os princípios básicos do direito tributário aplicado, né? Mas são situações que a gente vai ter que conversar muito ainda e com certeza teremos próximos vídeos tratando desse assunto de criptoativos, que é um assunto atual e muito interessante. Muito obrigado e até o próximo.